Oi, gente, boa tarde. Vamos conversar hoje com a Silvia Cosolino, colega aí do nosso curso Olhar Contemporâneo. Está sendo muito interessante essas lives. Estamos conhecendo mais aí sobre os nossos colegas. Cláudia Padarates, querida, Márcio Kida, querida, sejam bem-vindos. Bruno Bezerra, boa tarde. Helena Ribeiro, Gra Freire, sejam bem-vindos. Eleonora, olá, olá. Estamos aguardando a Silvia entrar. UOL, SBC, Sil Cosolino. Peraí, agora Sil, vou te colocar aqui. Deixa eu ver como é que eu te mando. Isso, boa. Tudo certo. Operário Ribeiro, saudades, grande amigo. Foi complicadinho aqui para mim conseguir. Bom Deu dia. tudo certo. Silvia, você mexeu um pouquinho na câmera, a gente te vê no centro da imagem. Boa. Sim? Isso, melhor. Um pouquinho mais, se der. Ok. Isso, isso, ótimo. Silvia, bom, primeiramente queria te agradecer aí a disponibilidade para a gente fazer essa conversa. E, em segundo lugar, explicar um pouquinho, né, são conversas aí que eu faço aí de tempos em tempos, eu reservo aí uma agenda assim meio-dia para conversar com os colegas, é uma forma aí enfim, da gente se conhecer um pouquinho mais, as pessoas poderem conhecer, e está se mostrando aí, acho que de umas semanas para cá, que é uma oportunidade da gente cruzar assim, experiências e conhecimentos, né? A gente está tendo pessoas aí que vêm de botânica, gente que vem de psicanálise, gente que vem... E aí é interessante a gente, né, a partir da arte, cruzar essas disciplinas. E, então, acho que para começar, se você quiser falar um minutinho assim da onde você fala, o que você faz, é uma boa forma. Então, João, eu sou daqui de São Paulo mesmo. Eu sou nutricionista, já me formei há 53 anos, fui da primeira turma da Faculdade de Saúde Pública da USP em nível universitário. E durante 52 anos trabalhei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, na docência. Então, segui a carreira universitária até professor titular e fazendo pesquisa. Então, a minha área, assim, bem de pesquisadora. Só recentemente, com a pandemia, era um desejo que eu tinha, né, de fazer pintura. Aí, procurei um curso de desenho artístico na Pan-Americana e por conseguir naquela mesmo sendo pandemia, nós tivemos aulas presenciais e falei do meu desejo de seguir, de pintar. Eu sempre tive vontade, né, de falar, eu vou me aposentar e vou começar a ingressar na pintura, né? Mas eu quero fazer de um jeito correto. E aí eu fui procurar quem me pudesse orientar nesse sentido. E aí consegui, o meu professor de desenho artístico acabou me dando aula de pintura e eu comecei a pintar. E para mim é a coisa melhor do mundo. Eu me aposentei o ano passado, fiquei viúva o ano passado, então tudo para mim conspirou para que eu tivesse assim mais tempo para me dedicar a isso. E hoje é isso que eu faço. Aí, assistindo, vendo alguns vídeos teus, né, no Instagram, aí falei, não, eu vou fazer o curso, porque eu não entendo muito, quase nada, né? E, assim, estou gostando bastante, principalmente daquela aula de neurociências, que eu me coloquei como uma daquelas que quer descobrir mais coisas, né? Que não quero ficar só dentro de uma linha de pesquisa que eu trabalhei a vida inteira, mas eu quero agora ver alguma coisa diferente e poder eventualmente juntar as duas coisas, né? Silvio, você estava na aula na segunda-feira Estava. do 18 Apples, Sim. e acho que o que é interessante para mim, assim, observando, é que às vezes
pessoas, né, como você falou, tem 50 anos né, de USP, de ciências farmacêuticas e de saúde pública, de nutrição, né? Você tem uma... O que me intriga é que, às vezes, né, tem essa bagagem inteira, e aí na hora que as pessoas vão para a arte, elas vão né, e pintam uma paisagem. Assim, não vi a tua produção, mas né, falando do que frequentemente acontece. E, por um outro lado, o que torna a potência do trabalho que a gente discutiu na segunda-feira é justamente por eles não negarem e por eles trazerem juntos, né, porque né, o Waiting Apples que a gente viu, né, você olha e você vê o lado cientista e o lado artista coexistindo, ele não cai numa fórmula do que é a arte, numa expectativa assim tradicional leiga, né? Ele pega o contemporâneo e permite que os DNAs das disciplinas se surgem, né? E se complementem. Então, eu acho que a minha curiosidade, assim, minha pergunta para você é, né, você tem esse patrimônio aí de experiência, de conhecimento, como é que você vai trazer isso para a tua produção sem cair naquele formato de que o que é tinta sobre tela é arte? Então, exatamente isso, né? Para mim, a última aula foi assim bastante desafiadora, né? Porque eu percebi como, vamos dizer assim, a comunidade, né, onde nós estamos, pensa de uma forma diferente da minha, né? Então, para mim, por exemplo, a ciência é tudo. Então, a ciência, para mim, né, fazer aqueles experimentos com a barata, né, eu acho assim intrigante, acho que é ciência, é descobrir como a gente pode melhorar a vida da humanidade, né? Se não fosse as experiências, né, inclusive feitas com animais, nós não teríamos vacinas, nós não teríamos nada, nós não saberíamos exatamente qual o melhor nutriente para o seu organismo, enfim, né? Tudo isso envolve ciência. Então, para mim, não a aula em si, mas o posicionamento, né, de quem estava presente em relação a isso me chocou um pouco, porque eu falo, Por, não, por que te chocou? porque as pessoas, pelo que eu senti, elas acham que você utilizar animais de laboratório, por exemplo, não se deve. Eu acho que a gente deve respeitar, sim, né? Eu acho que todo cuidado numa pesquisa, ela deve ter a ética, né? Você, em qualquer reino, o reino animal, enfim, todo o universo, nós temos que respeitar todos aqueles que convivem conosco. Só que a posição, assim, eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Mas será que para você entrar no mundo da arte, né? Será que os artistas, né? Será que dentro dessa comunidade as pessoas não pensam como eu, nesse sentido, né? De ver a ciência progredir, de ver a ciência ser desenvolvida, como entender o cérebro, né? Como entender as nossas manifestações, se não fosse por meio da pesquisa. E aí comecei a me questionar até em relação à arte, né? Como eu via essa integração, né, dessa ciência com a arte. Mas eu também, assim, do meu ponto de vista de arte, daquilo que eu estou fazendo, que para mim é mais assim, veja, eu não penso em ganhar mais vida com relação à arte. Eu penso na arte como algo que me deixa feliz, que eu possa mostrar, expressar meu sentimento num quadro. Eu comecei pintando flores, porque eu adoro flores. Então, eu ia tirar uma foto e tentava reproduzir essa flor, né, no meu quadro. Aí eu passei, não, falei, mas isso daí eu acho que também eu preciso evoluir em relação a isso, né? Aí tentei fazer meu neto, né? Aí fiz, não gostei muito, achei que não estava muito do meu gosto, né? E aí fiz um pouco de paisagem. Aí comecei a mudar, fazer umas coisas assim que não parecia muito nem flor, quem olhasse tinha assim um visual
que eu considerava bonito, mas que precisava adivinhar o que era. Que sempre tinha assim, um escopo de, uma foto que eu fazia e que transformava aquilo num quadro com um jeito diferente. E é isso, mas assim, até eu fiquei assim, um pouco em dúvida quando eu falei para a Thaís que eu faria. Eu falei assim, mas eu entendo tão pouco de arte, né? Como é que eu vou fazer uma entrevista com o João? Porque eu acho que assim, você tem uma visão muito interessante, né, dessa arte contemporânea, de como a gente pode estar entendendo. E eu fico me imaginando lá, como é que eu vou fazer até o fim do curso, né, para me entender mais. Tanto que eu vou nesse evento que vai ter sábado e domingo, porque eu tenho curiosidade de ver tudo aquilo que eu não convivi muito. Já viajei. Mas você vê que a tua presença no grupo já não é só esse comentário que você fez assim agora há pouco, né, dessa sua surpresa quanto a, né, tem uma diferença de ética entre a ética dos participantes, dos colegas, né, e ali num ambiente de arte e a ética que você experimentou num ambiente de ciência. Isso já é uma perspectiva que enriquece, e é nisso que eu estou interessado. E é por isso que eu gosto das pessoas que não são da arte presentes, e acho que é uma glória no nosso curso, onde 40% das pessoas estão tendo o primeiro contato com a arte agora no nosso curso. Porque senão a gente vai ficar naquele vício de não ter esse distanciamento, essa alavanca crítica e questionar se é uma lógica que leva para frente ou não. Foi você que levantou a mão e falou, quando as pessoas estavam falando, é arte ou é experimento? É arte ou é experimento, né? Acho que teve muito isso, tanto em vídeo quanto no chat. E uma pessoa levantou a mão e falou, olha, eu venho do mundo da ciência e não consigo ver isso como ciência. Isso, para mim, é arte. Enquanto que as pessoas da arte olhavam para aquilo como ciência. Foi você Então, que fez esse não, comentário? eu fiz o comentário no chat, porque eu levantei a mão, mas daí teve um médico que falou antes de mim que era exatamente como eu pensava, que é exatamente aquele ponto de que a arte, vamos dizer assim, que a ciência você vai desenvolver de um processo ético, né? Então, praticamente o que ele falou, eu concordei, inclusive no chat eu concordei com isso, que para mim, assim, eu vi aquilo como uma coisa assim muito motivadora, assim, até no sentido de dizer, poxa, se eu conseguir entender o cérebro, né? Se eu conseguir aquela bailarina, né? Era bailarina, era A primeira obra do impacto da falha eletrônica, da transmissão né? Super interessante aquilo. Quer dizer, então, se você vamos dizer assim, é um experimento? É. Mas você transformou em arte, porque na hora que você mostra aquele quadro, na hora que você vê as vibrações, né, de como o cérebro reage àquilo, você se empolga. Então, acho que existe sim uma coerência, né? Eu acho que existe sim. Você pode fazer do teu olhar, né? Uma coisa que você une a ciência com isso. muita muita gente viu como experimento, não como arte, né? O que você vindo da ciência faz, o que te faz olhar para aquele trabalho e falar é arte, não é ciência? Eu acho que assim, eu acho que os dois estão coligados, porque na hora que você faz o experimento, é ciência. Na hora que você mede aquilo, aquilo é arte. Acaba, se você expressa aquilo de uma forma que os outros olham e acham bonito, se emocionam, enfim, aquilo já vem, pode ter uma ligação com a arte. Então, quando ele fala que ele está pesquisando os medos, o fato dele entrar nessa esfera emocional de pesquisa também da repercussão emocional, e quando ele usa a estética para fazer isso, né, ele documenta, né, tem uma dramaticidade para aquele documentário, daquela pesquisa, tudo isso, aí aquilo passa a ser arte. Sim, Interessante. sim.
E que é o porquê, né, um dos colegas, eu não lembro o nome agora, ele falou que era da ciência e que ele trabalhava com pesquisa, acho que com peles Com, com, de... também. O que falou do nosso colega, ele falou que trabalhava com Alzheimer. Era com Alzheimer, mas ele não trabalhava com peles de camundongos? Não, Ou a gente ele está misturando? eu acho que eu me lembro que ele falou que trabalhava Me fala o que com você lembra, não? que ele trabalhava com tentava relacionar a doença de Alzheimer e ele pegava, né, que na ideia dele depois ele ia pegar todos esses, tem razão, das peles para fazer, ele tinha lâminas e ele ia usar essas lâminas e ia tentar mostrar. Eu acho que eu estou misturando um pouco, mas na verdade foram os dois, né? Um que falou sobre Alzheimer, né? Inclusive eu já tive também a oportunidade de trabalhar. Uma das minhas alunas trabalhou com nutrientes e selênio e doença de Alzheimer. E aí, na verdade, assim, existe como você, por exemplo, se você tem uma lâmina, que nem essa outra proposta, né? E você coloca isso daí no microscópio e coloca isso, né, mostrando como arte, por que não? Então, E o, é, mas eu acho que mais que isso, eu acho que foi interessante quando eu perguntei se ele fosse artista, o que ele faria com esses 10 anos de lâminas acumuladas que ele tem. E ele fala, aí eu acho que a sacada dele foi ótima, porque ele falou, eu vou dispor elas de uma forma que possa ser apresentada e vou fazer a pergunta: os animais doaram os próprios órgãos para o benefício da ciência e do você vai doar o seu, né? exatamente, né? exatamente. Aí porque aí eu acho que eu me pergunto quando me apresentam alguma coisa que está na parede, eu me pergunto se eu estou olhando para aquilo que está na parede como arte, simplesmente porque a gente está condicionado a ver o que está numa parede, sobretudo se é sobre tela e feito com tinta, como arte, ou porque tem um processo, um projeto de pesquisa, né, que faz uso da estética para desestabilizar, né, algum tipo de premissa, de zona de conforto que pode, né, levar a gente para novas reflexões e tal, né? E aí, então, quando ele colocou isso, eu falei, bom, ele está usando, né, a ideia da disposição, da cenografia, da estética, da apresentação, para ir essa chamada, né, da reflexão pessoal, do uso do órgão, aí ele contextualiza ele faz uso da estética para trazer um contexto, né, de existencial, filosófico interessante. Muito bom. E você é um pouco a sua área. Você fez aula do Cooking Sections já ou não? Fez? Fiz. Você vê Eu, como arte ou como, ou como outra coisa? então, aí eu associei muito com a questão, né, de Santa Catarina, que eles têm as criações de ostras, né? E que eu acho excelente, né? E eu acho que, assim, de novo, a ciência está lá, né? Porque, de qualquer maneira, se você não tivesse aqueles criadouros, né, você não teria as ostras, você não teria. E achei também interessante a questão do tempo que ele fala, né? Que durante as marés, né, mais baixas, né, você transforma aquilo em outro campo, em outra área, né? Achei interessante também. Sim. Mas, sim, de qualquer forma, eu acho que assim é importante você ver a arte de uma outra forma, que nem eu estou vendo agora, porque para mim é uma experiência totalmente nova, né? Antes eu não tinha tempo, né, nem de pesquisar, embora eu já viajei muito também a trabalho e tive oportunidade de ver vários museus, inclusive a Hermitage em São Petersburgo, Você já tive. reconheceu a entrada do museu onde ele fez a performance? Sim, sim. E Reconheceu? aí, não, não, No, não. aquela imagem que a gente mostra, onde ele está jogando os panfletos, onde ele fala Viva a Neurorevolução, e que a gente estava comentando da escada, da porta. Você reconheceu aquele ambiente ou não? Sim. Embora, como eu te falei antes, como eu não tenho nenhuma formação em arte,
eu, na verdade, assim, aquilo que você falou dos museus, né? Que, na verdade, você passa, você admira a obra e você passa. Aquilo que fica é muito pouco, a não ser alguma fotografia que você tirou lá dentro, mas, fora isso, você admira aquilo, mas você não tem, assim, você não consegue penetrar na obra como aquilo que o autor estava pensando naquele momento que desenvolveu aquele trabalho, né? Eu acho que talvez para mim a arte contemporânea seria exatamente esse feeling, você chegar, olhar e tentar refletir sobre o que o autor estava pensando naquele momento para transmitir aquilo que fosse alguma coisa inovadora, por exemplo, né? E aí eu fui, inclusive, no Louvre, lá em Paris. Enfim, eu visitei museus, mas a minha visão é assim, não ficou muito. Era simplesmente passar, olhar, falar, ah, que lindo, gostei, não gostei. E assim, hoje eu já me vejo refletindo um pouco mais, sabe? Eu já começo a querer saber mais, né, sobre a arte, a querer me envolver mais com aquilo que eu estou vendo e até, assim, no meu dia a dia, pensar, bom, o que que eu quero pintar agora para mostrar alguma coisa que seja eventualmente que expresse aquilo que eu estou pensando naquele momento, naquele tempo, naquela fase. Que agora eu estou vivendo a minha terceira idade. Né? É interessante que você está falando né, da experiência nos museus, onde você admira, e muitas vezes isso não fica, né? Porque eu acho que a gente, muitas vezes, a gente não é dado comparativos para essa experiência de museu, né? A gente está acostumado que ir no museu é você caminhar e admirar, né? Você caminha e admira. E mas o que fica é o que te toca, não é o que você admira, né? O que fica e muitas vezes o que, né, a gente não quer, a gente quer admirar um amigo, a gente quer admirar uma pessoa, mas a gente não quer admiração implica uma hierarquia, né? E acho que o que vai tocar, o que vai ficar é aquilo que não tem hierarquia, né? Aquilo quando é uma coração para coração, de igual para igual, né? E aí acho que a arte contemporânea às vezes te permite, né? Porque você não tem essa coisa do criador e do admirador da criação, né? É uma coisa onde você quebra, você trabalha. Uhum. E nesse assunto, mais indo da arte para a educação, a gente trabalha isso um pouco nas aulas, e muita gente tem dificuldade com isso, né? Na educação tem muito essa coisa, né? Você tem um emissor de conhecimento, e a Cláudia Padarates estava viajando pelo mundo aí vendo coisas e compartilhando também. E a gente é muito condicionado à aula expositiva, né? Onde você chega, você tem alguém que fala por, né, quase 100% do tempo, e os alunos ficam quietos, e algumas pessoas têm dificuldade quando elas chegam no curso, e eu faço, né, uma fração, é uma parcela pequena da aula onde ela é expositiva, né? Se eu falar 5 obras, uns 3 minutos cada obra, né? Eu apresento mais hipóteses, sei lá, de 90 minutos, a exposição é de 20 minutos, talvez 20 ou 25 minutos. Como é que tem sido isso para você? Então, João, o que eu acho assim, na verdade, eu a vida inteira, né, desde que eu comecei a dar aula, né, lá nos anos 70 por aí, eu tinha essa coisa de aula expositiva. Né? Então, a gente tinha, eu dava aula para o curso de graduação de farmacêuticos, embora sendo nutricionista, eu dava aula de nutrição humana para os farmacêuticos. E a maior parte era expositiva. Mas, a partir do momento que eu comecei a dar aula para pós-graduação, essa visão minha já mudou.
E aí as aulas eram mais assim, você distribuía um texto para o aluno, ele apresentava e vocês discutiam juntos. Então, acho que essa tua dinâmica, né, de fazer, de provocar isso, né, do aluno discutir, eu acho que é bem aquilo atual e que a gente deva fazer. Eu senti na discussão da última aula que era assim mais um aspecto de que talvez nós estivéssemos mais ávidos, né, para ouvir as tuas opiniões, né? Eu acho que uma questão assim que foi levantada é que talvez nós gostaríamos mais que você falasse mais, né? E por quê? Eu acho que assim, você é bem assim dinâmico no sentido de querer ouvir todo mundo, né? Em relação ao que te impressionou nesse tema, nesse quadro, qual a tua visão disso? Mas talvez, assim, como no grupo ele é muito diversificado, eu acho que tem algumas colocações que fogem um pouco daquilo que seria, talvez, no meu entender, o teu objetivo principal, que era focar dentro daquela arte, né? Então, por exemplo, se eu vejo uma figura, eu posso falar coisas totalmente diferentes que me vêm na cabeça e não exatamente aquilo que talvez você estivesse direcionando para aquele pensamento, né? Então, assim, então eu Dá um senti que, exemplo. por exemplo, né, você fala o amor, né? Então, eu posso chegar lá e falar assim: bom, eu vejo o amor como algo que é normal para todos. Você pode ter amor para o seu marido, amor para os seus filhos, amor para os seus netos, amor pela natureza, amor pelos animais, né? E, de repente, lá, naquele momento, a gente está discutindo uma diversidade de gêneros, né? Então, isso daí é uma coisa assim que de repente, fala assim, bom, então acho que eu estou fora. Eu acho que a visão seria mais para esse lado, né? Eu fico muito. Acho que faz, né? Acho que tem vários pontos aí. Acho que essa abertura, acho várias coisas para falar. Acho que eu fico muito atento quando as pessoas estão falando e talvez você já tenha me visto quando eu vejo que a coisa decola muito, eu corrijo. Porque é uma coisa que pessoalmente me marcou. A primeira prova que eu fiz de faculdade na História da Arte, com a diligência de querer sempre ter boas notas, e eu tirei uma nota muito baixa. Eu tirei uma nota muito baixa porque eu decolei total. Né? Então, se você olha os banhistas do Cezanne, você começa a falar em marca de biquíni, marca de maiô, não sei o quê, tudo aí é uma decolagem. E eu fico muito atento quando as pessoas estão falando para ver se é algo que enriquece a leitura ou se é algo que é uma viagem total. E acho que você já me viu algumas vezes falar, olha, tem que partir do que a gente está vendo. E aí você traz o repertório e tudo, mas tem que partir do que o olho está vendo. E eu não vejo assim tanto quanto, né, algumas pessoas apontaram assim. Eu não e eu acho que é muito importante porque né, se a gente faz esses exames, você deve ter cruzado com isso aí na sua vida profissional, tem esses exames de como é que Myers-Briggs, né? Esses exames para ver se você é uma pessoa mais intuitiva, mais analítica, mais racional e mais, né? E cada um de nós tem um perfil. É um pouco, né? É meio como um signo, né? Cada um, eu só vou conseguir olhar aquilo já com o filtro, com a lente do meu signo. Se você colocar uma pessoa que tem outro signo, ela vai ver outras coisas. Então eu acho que enriquece muito a aula e de fato a experiência vai mostrando isso, né? Eu nunca tinha notado aquela escada. Quando ele chegou e falou, olha essa escada e olha essas portas, tá? Porque eu estou olhando o discurso, eu estou olhando outras coisas, eu estou olhando a performance. Eu não tinha notado se o personagem, o performer, se a máscara, ela era uma máscara preta ou se ela era uma máscara preta que tinha alguma referência racial. Eu não Mas eu tinha. acho que lá, Tudo isso enriquece a análise. não era? Ele Oi? era um.
um preto lá, se não me engano, não era? Aí, de acordo com alguns era, de acordo com outros não. Isso ficou no ar, a gente não teve essa definição, né? Acho que ficou no ar. Mas do meu ponto de vista, assim, é uma hora quando você joga a questão e você ouve dezenas de pessoas lá voltando com esses comentários, a análise fica muito mais rica. Às vezes eu direciono, acho que você já me viu, às vezes a pessoa chega e fala, fala alguma coisa, eu falo, mas o que isso representa para você? Eu faço, às vezes eu falo, mas e nesse caso, por que eu acho que você não chegou, tem a aula específica na próxima segunda, né, onde ele escolheu um teto um pouquinho mais baixo. Não é um pé direito muito alto, não é um pé direito, é uma altura da sala específica. E aquilo, para mim, tem um impacto na leitura da imagem. E às vezes eu pergunto, por que você acha que ele escolheu esse tipo de arquitetura para o espaço expositivo? Então, às vezes eu faço um pouquinho, mas eu acho que tem uma beleza muito grande, e isso é contemporâneo, da gente não dar coisa fechada e não dá muito direcionamento, porque essa, essa, essa tela em branco, ela tem um valor. Né, aqui alguém colocou, pensei que podia ser um tipo de robô, tipo Yahoo Ludana, perdi aqui, está respondendo algum comentário anterior. Vivência falou com suas aulas, estou me aprimorando outra visão, fico contente, Vivência. Depois a gente conversou sobre isso em algumas reuniões essa manhã, acho que sobre esse ponto da Vivência, que ela fala que tem outra visão, eu escuto isso muito, e eu acho, né, significa que a gente chegou num dos nossos objetivos, mas eu me lembro também de um caso que tem me feito pensar bastante assim nas últimas semanas, uma pessoa que fez as 15 aulas, a gente dá esse direito da pessoa poder refazer o curso pelo mesmo valor, né? Então ela não tem que pagar mais se ela quiser refazer as 15 aulas 2 ou 3 vezes, né? Como uma assinatura. Então ele refez várias vezes, acho que ele deve ter feito talvez umas 4 vezes, 3, 4 vezes. Então acho que ele ficou, né, um curso de quase 20 horas, aí ele deve ter ficado umas 80 horas na minha frente. Na hora que ele foi decorar a casa, ele colocou uma natureza morta na parede. Aí eu me pergunto, né, o que está acontecendo? Que as pessoas saem com outra visão, mas na hora que elas vão decorar a casa, elas continuam colocando uma paisagem, uma natureza morta na parede. Por que não interiorizou no sentido, e muitos não, mas naquele caso sim, né? Ele voltou, né? Ele mudou durante o curso ou ele não mudou durante o curso? Então, essa é uma das coisas também que eu me pergunto, né? Porque eu me lembro que teve uma vez também que você falou que a arte contemporânea não precisa ter beleza, né? E, de repente, para mim, a beleza é importante. Mas Então, aí, desculpa, não é que a arte contemporânea, a arte, no geral, em muitas situações, é claro que olhando pelo retrovisor a gente vê beleza, mas se você pegar né, quando o Cézanne fez o que fez, não foi visto como bonito. Quando Duchamp fez o que fez, não só não foi visto como bonito, como ele foi expulso do grupo de rebeldes que ele tinha fundado. Quando Picasso fez o que fez, não foi visto como bonito. Então, eu não entendo de onde vem essa questão, essa insistência de que algo que é feito hoje tem que ser belo e visto como belo. é, Da onde vem é, para você, quando você fala tem que ser bonito, da onde você tira isso na eu sua... acho que o bonito é para a gente, né? É você olhar aquilo, entender e achar bonito. Por exemplo, se tivesse uma obra, né? Por exemplo, que significasse uma coisa muito forte, mas que fosse feia, eu não poria na minha casa. Mas pôr na casa de uma pessoa é uma referência assim para alguma coisa do ponto de vista histórico, do ponto de vista né, o Cézanne quando fez aquilo, muita gente não colocaria em casa e definiu o século XX. Entendi. É, eu acho que assim, eu preciso continuar aprendendo mais sobre Eu, arte.
Isso numa reflexão assim histórica e de impacto, tudo é claro, né? Se eu estou com um colecionador e o colecionador quer uma coisa agradável para chegar de um dia de trabalho, olhar e tudo, mas assim pensando como estudioso de arte, pesquisador de história da arte, num curso de arte, no nosso contexto de debate, e tudo isso, a vida não é só bela e pelo contrário, muitas das coisas que merecem a nossa atenção e a nossa reflexão, a nossa análise, tudo é justamente o que está dando errado no mundo, na civilização, no ser humano. E, e aí... Não, eu levantei esse questionamento quando você fala, né, da pessoa que fez o curso várias vezes, né, e na casa dele colocou uma natureza morta, né? Então, esse sentido que eu me expressei, né, que para mim também tem que ser bonito, eu tenho que achar aquilo bonito para poder falar, não, eu vou pôr aqui e vai ficar bonito aqui, né? Então, assim, se eu fosse ver entender o mundo atual, né? Entender as nossas inúmeros problemas, fome, guerra, tudo isso. Se eu quisesse representar isso como uma arte atual, talvez eu pudesse ver isso numa exposição em que se quisesse chamar atenção para aquilo. Mas dentro da sua casa, dentro daquele espaço, por isso que eu falei que para mim tem que ser bonito. Eu tenho que achar bonito, porque senão eu não vou pôr. Não sei se eu conseguir me fazer Sim, entender, mas sim. E a obra, né, ela é de alguma forma uma embaixadora do discurso, do projeto de pesquisa do artista. E quando você convive com ela diariamente, isso tem um impacto maior, né, em você do que algo que você não convive diariamente, né? Então, a gente pode escolher conviver diariamente com algo que nos anestesia, ou a sim, gente pode escolher conviver diariamente com algo que nos desperta. sim, sim. De várias maneiras, né? Qual que é a sua Desperta escolha? maneiras, né? Sim, sim. É. A Ângela colocou aqui, o que é bonito para um é o que é feio para outros. Não, não é tão... Há consensos, né? Senão a gente não teria um Cézanne. Sim, Né? Há consensos. Não é tão relativo assim, né? Não é tão atomizado assim. Né? Ou por alguma razão o Cézanne é o Cézanne e não os outros que estavam em volta dele, e as opiniões que falaram ele é Cézanne faz diferença, né? Não contaram mais do que a opinião de outras pessoas que olharam e acharam aquilo feio ou, né? E ou irrelevante. logo que eu comecei a aprender, eu reproduzi um quadro de Cézanne, eu achei maravilhoso. Então, assim, mas eu não queria fazer cópia, né? Aquilo lá foi para aprender, né? Mas ficou muito bonito. E eu, assim, é um dos autores que eu admiro muito, né? Um dos artistas, né? Não é autores, é artista, né? A gente fala autor, mas é artista. Sim, sim. E deixa eu ver aqui mais. Alguma aula ou alguma obra que tenha te marcado em específico? Não, eu gostei muito dessa última, né? E justamente porque me causou assim grandes desafios internos, né? De pensamentos, inclusive assim, né? Será que então assim tipo concordo ou não concordo, discordo, né? Enfim, mas eu achei assim principalmente aquele experimento, né? Da performance da mente daquela moça, né? No sentido, aquilo lá me emocionou. Eu achei muito interessante. Onde ela transfere, né, as É, cargas elétricas das ondas cerebrais via uma interface para a outra sentir na pele e reagir isso na... sim, sim. Foi ótimo. E vou te falar, em relação ao método, eu acho ótimo, excelente. A única coisa que talvez pudesse, a gente gostaria que você falasse mais.
Eu vou refletir sobre isso. Eu já falo muito nessas lives de terças e quintas, eu fico 2 horas falando e, e acho que é uma forma de... Exatamente. A gente troca. Eu acho que é uma forma, as segundas, né? Eu estava conversando com uma pessoa agora de manhã e tem várias coisas, vários projetos assim no ar, né? Tem essa de terças e quintas, são as lives que eram de Arte Conecta e que são pesquisas abertas, né, apresentadas de uma forma expositiva, mas que são pesquisas abertas de coisas recentes que me impactaram. E depois você tem, se você for no Hotmart e você vê esse curso da década de 90, é expositivo e é estruturado do ponto de vista assim, tradicional. Assim, eu vou lá e pesquiso as obras, pesquiso as exposições, pesquiso as aquisições de museu, o que os críticos falaram, e apresento isso de uma forma expositiva. E no curso de segunda, eu acho que é importante para as pessoas terem essa experiência do contemporâneo, não só no conteúdo, mas na forma de entrega. E aí, se eu colocar mais 2 minutos para cada obra, já é 10 minutos a menos. Passa assim, a gente nem vai notar e vai ser 10 minutos a menos. E aí, se é 10 minutos a menos, é um tempo a menos que a gente tem para falar de ações, que eu acho que é importante, em como é que a gente tira isso do papel, da cabeça e traz isso para o comportamento, para tentar desenvolver uma inteligência criativa, para a gente não ser só contemplador, admirador de uma genialidade do outro, e que a gente passe a se ver como criativo também, o que eu acho que é fundamental, senão a gente está repetindo os erros das pedagogias aí tradicionais, modernas. Então, é como eu falei, eu tive que fazer escolhas e aquela obra apresentada de uma forma expositiva tem disponível nas redes, aí nas fontes, enquanto que a experiência dessa pedagogia, assim, né, a experiência desse ambiente contemporâneo de troca, sem julgamento, sem tudo, é uma coisa mais rara. Aqui a Adriana colocou, acho muito importante a nossa participação, porque nos faz refletir. Exato, é por isso que eu quero. Às vezes a pessoa fala meio minuto, 1 minuto, mas coloca ela na discussão, ela entra na discussão, ela passa a refletir sobre o que ela falou e passa a ouvir os outros de outro jeito. E ela passa a avaliar os diferentes tipos de informação, é uma informação analítica, é uma informação descritiva, é uma informação, é um exemplo, né, ela é uma interpretação, ela passa a avaliar a informação de outro jeito, e eu acho que isso é importante. Mas tá anotado o feedback de vocês, tudo que vocês falam, assim, eu avalio aí com muita atenção, e não só em aula, né, mas a gente tem uma série de entrevistas aí com, né, o meu colega, com o Cláudio, que pega e conversa extensivamente com cada um de vocês, temos um monte de formulários, as pessoas comentando, e eu ia te perguntar uma outra... exercitar os neurônios, exatamente, Adriana. Agora que a gente está com a inteligência artificial que está fazendo aí essas coisas incríveis, e a gente precisa exercitar os nossos neurônios. E Silvia, como essa experiência, esses aprendizados, esse contato com o curso está chegando na sua vida pessoal? Não, está chegando muito forte, porque eu estou me interessando cada vez mais. Porque eu estou pensando assim, agora eu preciso entender mais, agora eu preciso refletir mais sobre tudo, inclusive nas minhas pinturas, né? Talvez, né, no futuro eu consiga colocar mais ingredientes, né? Porque eu adoro pintar e assim, estou vivendo uma fase da vida assim muito importante para mim, para assim, depois que você nunca tem tempo para nada, de repente passa a ter tempo e você pode fazer uma coisa que você goste, eu acho que é maravilhoso. Então eu estou querendo aprofundar nisso. Sim. Tem uma série de um podcast que eu gosto que chama What If, né? E se? Onde o jornalista encontra com diferentes personalidades aí nas artes e fala e se? E aí a pessoa responde. Né? Então acho que o meu e se é para você. E se você fosse se expressar como artista não pela pintura, você faria o quê? Ai. Agora você me pegou, não sei. Não sei, por enquanto eu não sei. Porque assim,
como é recente, né? Na verdade, fazem 2 anos praticamente que eu estou pintando. E pinto muito, né? Já tenho assim mais de 70 quadros já, né? E assim, o que que eu faria, né? Eu continuo um pouco, não sei se eu acho que, por enquanto eu não sei. Eu vou terminar o meu curso de arte contemporânea, daí eu te falo, tá bom? Tá. Acho que é uma provocação para você refletir, porque você vê esses artistas que a gente estuda, eles se expressam, né, por equipamentos, por instalações, por colagens, por fotografias, por performance. Então, se você, de alguma forma, tirar uma forma de, né, um suporte, uma mídia, né, uma técnica de expressão do caminho deles, eles vão se expressar por outros, porque eles têm algo a dizer para o mundo que vai ter que ser dito de alguma forma. Então, a minha provocação para você é se o que você tem muito a dizer para o mundo. Você tem 50 anos aí, né, que você falou na abertura, de experiência, de vivências, de estudo, e você tem muito a dizer para o mundo. Então, né, com tanto a dizer para o mundo, me parece uma limitação de que isso só possa ser dito de uma forma. Entendi. Né, é claro que tem, né, você pegar o Gerhard Richter, é sobretudo pinturas, é só, né, você tem, enfim, as pessoas podem escolher uma mídia, né, e que aquela mídia seja o canal, mas eu acho interessante exercitar o que é a nossa visão de mundo independente. Eu dei esse exercício para um fotógrafo uma vez, eu falei, olha, sai sem a câmera e vê o que você quer dizer para o mundo, para não deixar o equipamento definir a sua visão, porque é fácil também a gente chegar uma hora, a gente está usando o celular para se comunicar e não sabe mais pelo quê. O que a gente está dizendo, qual que é o nosso argumento, a gente está lá reagindo à técnica, ao software. Então, acho que é interessante a gente ter esse exercício humano de se distanciar da ferramenta, da técnica, da tecnologia e ver o que, como humanos, como visão de mundo, que não é pouco. Se eu estivesse conversando com uma pessoa de 15, 20 anos, e ainda assim tem experiências ali muito interessantes que podem ser aproveitadas, mas tem uma vida só a sua colocação sobre a questão da ética na arte, a ética na medicina, já é algo que desloca o paradigma de boa parte ali né, das pessoas no grupo. Então, espero que eles assistam essa live e aprendam aí com a sua visão. Você sabe, João, que você falou do Museu da Pessoa, né? Sabe que eu já faço parte dele? Ah, que máximo! Que legal! Então, Que legal. Como é que eu vejo a sua fala no Museu da Pessoa? Tem as pessoas que deixam depoimento, tem um link, alguma coisa? é só colocar Silvia Cosolino. Lá no site do museu? É. Ah, eu vou ver o seu. Eu quero gravar a minha, eu vou ver o seu. Aliás, falando nisso, você não fez uma leitura ainda, fez? Não, Para o projeto não. das leituras? Quer fazer? Pode ser. Ah, tá. Depois a gente vê e te coloca lá na lista para você, porque eu acho que é um aspecto, né? Eu estava também numa conversa essa manhã. Eu acho que é um aspecto importante, é uma vivência a mais né, nesse processo de pegar o olhar contemporâneo. Aqui a Denise perguntou, chama Museu da Pessoa, Denise, e é um projeto de valorizar as pessoas, e independente de terem destaque na mídia ou na história ou não, né, cada pessoa é vista. Isso, obrigado, Ângela. E aqui alguém perguntou, e se é em espanhol, Adriana? Não, a origem desse programa é What If, né? E se, what é o que se, né? Não dá para traduzir. Em português seria e se, né? E se. E vou olhar ali o seu Museu da Pessoa e vou te colocar lá na lista, então, para as leituras. Você tem visto as leituras no nosso feed? Tenho visto as leituras e também as entrevistas. Eu acho que é muito interessante você conhecer mais as pessoas. E assim, eu estou conversando bastante com a Letícia, porque a gente vai ter agora no final de semana, e eu vou estar Como? lá.
Opa, nos veremos então. Eu vou ver se eu consigo encontrar vocês durante a tarde, talvez não, que a agenda está meio cheia, mas à noite lá no restaurante, com certeza, eu vou estar lá e a gente vai se encontrar pessoalmente, então, e continuamos a conversa. Ótimo. Então, obrigado aí pela disponibilidade, obrigado pela conversa aí agradável e informativa. Eu que agradeço. E nos vemos no sábado. E segunda continuamos a maratona aí de arte contemporânea. Okay. Eu recomendo que todos façam o curso, porque eu acho que é bem intrigante. Ah, que gentil. Obrigado, obrigado. Quem quiser fazer, a gente abre na semana que vem mais uma dessa semana do Olhar Contemporâneo, que é uma semana aí onde a gente introduz aí um pouquinho como é que funciona e como é que funcionam as coisas. E então é isso. Obrigado, Silvia. Obrigado a todos e até mais. Bom dia a todos. Tchau.